Não. É que tá agora fazendo uma reanálise junto com a questão contratual, não. Por exemplo, se leva em consideração a questão contratual e, mesmo antes, segundo o critério do que melhor para as pessoas, se eu usar o Novo Testamento como critério, não. O Novo Testamento não sugere os mandamentos como, vamos dizer, exatamente a melhor forma de salvação. Pelo contrário, há inclusive sugestões contrárias à aplicação dos mandamentos. Às vezes de uma maneira mais genérica, às vezes de uma maneira mais específica em relação a um mandamento ou outro. Então, não. Os mandamentos não seriam exatamente a melhor forma vamos dizer, de salvação ou a melhor informação a ser passada para as pessoas, talvez mesmo a título comportamental, porque, como eventualmente havia contato com a igreja, teria que ser o melhor para a igreja segundo aquilo que eu conheço. O critério é o Novo Testamento. O Novo Testamento não diz para aplicar os mandamentos. E não só pela questão contratual, se eu pensar para o melhor para as pessoas segundo o Novo Testamento, porque eu não acredito nos mandamentos ainda, o melhor para as pessoas segundo o Novo Testamento não seria a questão dos mandamentos, inclusive por haver argumentos contrários aos mandamentos ali. Né? Então isso é o que também delimita, eu isolaria a minha responsabilidade nesse caso. Né? Mesmo em havendo algum tipo de responsabilização, no sentido de repente de esperar a informação para que de repente se alterasse. Claro, para mim eu já não teria obrigação nenhuma, até como eu já disse alguns vídeos atrás. Mas além disso, mesmo que houvesse alguma responsabilidade para aguardar, os mandamentos aí teria que verificar todos os outros critérios. Vocês foram para mim de uma maneira. O pessoal que me atacou né, foi de uma maneira um pouco rapina, até tentar alegar agora a questão da curta duração, quando nem em todos os momentos vocês sugeriram isso desse jeito, né, dando essa ideia da curta duração, ou mesmo em outros momentos não falando que haveria poucos ataques, não foi exatamente o que eu lembro de ter sido dito, né? A questão seria mais de repente vinculada a quando eu receberia o argumento dos mandamentos e não a quantidade de ataques, né? E E rapina porque até 2019 não importa. Se é um argumento que eventualmente gera escândalo, para mim é motivo para sair. Então eu levo isso em consideração em 2019. Depois é outra coisa. Até 2019 a minha mentalidade não era essa. A minha mentalidade não. Um argumento que escandaliza eu não consigo responder em tempo hábil, não vai dar certo. Então você tem que entender que a minha mentalidade era essa também. Então não adianta assim. O que eu estou tentando dizer é, tipo, não adianta simplesmente fazer a repreensão. Tem que também verificar, mas qual era a mentalidade da pessoa? A pessoa acreditava nisso realmente? Depois de eu sair do ministério, eu aumentei a minha fé em relação a isso. Mas naquele momento eu não achava isso. Então não. Continuando tendo que analisar, como eu falei em um dos vídeos anteriores, a questão da possibilidade de falibilidade. Então, tem que analisar isso em complemento. Não havia, o argumento da obrigação contratual não é levantável até 2019 e a partir de 2020 só é levantável em relação à questão do retorno ministerial e eu não era criticável porque eu estava em dúvida. Agora, até 2019 não é o que eu não aplico mandamento. Eu aplico a questão de sugerir, vamos dizer, um Novo Testamento, mas as informações sobre o Novo Testamento já haviam sido passadas. E o Novo Testamento não sugere em todos os momentos que o melhor caminho é a questão dos mandamentos. Então, o melhor para a igreja, o melhor para as pessoas, não é isso. Mesmo não se entendendo a questão contratual. Olhando só pelo melhor para as pessoas, segundo o Novo Testamento, não seria a questão dos mandamentos. Então, e eu entendo que dentro do que eu entendi dos mandamentos, dentro do Novo Testamento, se nós pegarmos até aqui, eu falei. A questão de outro tipo de validade, que isso poderia gerar alguma anulabilidade em relação ao Novo Testamento, em relação a Cristo, o que fosse, essa parte eu não sabia. A pequena porção dos mandamentos que eu sabia, eu falei com base em Apocalipse. Outras informações gerotestamentárias, que eu chamo do Velho Testamento, ou geritestamentárias do Velho Testamento, eu não falei porque eu não sabia. E que seriam importantes depois. Tá, essas informações poderiam ser obrigatórias a partir de certo momento. Mas em 2019 isso não conta, porque o meu critério não é os mandamentos que eu não conheço e, portanto, a obrigação não existe. O meu critério é o Novo Testamento, essa obrigação existe, fazer o melhor para a igreja segundo o Novo Testamento, porque é o que eu talvez não vou dizer exatamente domino, mas o que eu conheço mais do que eu conheço qualquer aplicação mandamental, que eu sabia muito pouco a respeito, sabia o que o Apocalipse dizia e uma coisa ou outra, né? Então não vejo isso aí e eu tenho que ser avaliado
pela obrigação que existia, então eu não posso ser criticado por não ficar no ministério, porque o Novo Testamento não sugeria como melhor caminho a aplicação dos mandamentos ou até o ensino dos mandamentos. Por vezes até, pelo que eu lembro, vamos dizer, reduzindo ou anulando a própria validade, então, ou, claro, pode haver pessoas que digam mais ou menos um pouco diferente, mas é a interpretação que eu fazia, então, para mim não era. Eu tinha que seguir, nesse caso, a minha interpretação, que eu achava também era melhor. Então, fica isso aí, né? Então, valeu.